Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí do que aconteceu hoje, um pouco da realidade do preço, rever as marcações para o dia de amanhã e deixar o gráfico pronto para que vocês possam ter aí noção de quais são os principais pontos onde a gente vai estar buscando por operações e também quais são os pontos mais rentáveis, tudo isso baseado no nosso operacional. Se você está chegando agora no canal, a gente opera baseado no Smart Money Concept, uma forma que eu ensino de uma forma simples, objetiva, e que você, com isso, vai conseguir ter grandes resultados, uma vez que eu simplifico o modo operacional e entrego um conteúdo sem muito enrolação, sem muitas siglas, né? Como se vê muito por aí. Então aqui você vai ter uma forma bem objetiva. Quer conhecer mais sobre isso? Clica nesse link aí que está em cima aqui, no seu canto superior ali em cima, nesse QR Code, ou o código também está no nosso endereço na descrição do vídeo. E já deixa esse like, curte o vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês de alguma forma. Então bora falar aqui do gráfico do índice, né? A gente tem aqui uma movimentação em cima do que ele está fazendo, né? A gente tem aqui, vamos para o gráfico de 15 minutos, onde eu tinha falado no estudo de ontem sobre essa região aqui, né? Essa região vendedora, que a ideia era se fazer vendas aí. E foi exatamente a venda que eu fiz, ela foi uma venda curta, mas foi o suficiente ali para fazer. Quem viu lá no Instagram, eu postei a operação, né? Acabei fazendo uma operação mais rápida, porque eu não peguei essa subida. Na hora dessa subida que eu estava gravando um vídeo, que inclusive em breve vai ter novidades sobre mesa proprietária, como você passar numa mesa proprietária. Estou começando a fazer esse trabalho para disponibilizar para vocês. Então fique atento aí, se inscreve para vocês serem notificados e saberem aí em breve. Mas aqui sim foi a movimentação, que foi a compra, né? Porque a gente tinha como ideia essa região de liquidez, e quando o preço abre fazendo esse movimento aqui, já renegando o fundo e voltando nessa zona de teste daquela último topinho de sexta-feira, aqui nós tivemos a oportunidade compradora. Eu até entrei numa compra aqui, eu estava lá no grupo com os alunos, eu postei, mostrei para eles lá, só que eu fiz uma compra aqui nesse primeiro spinning top, eu tinha feito a compra aqui, e aí quando ele esticou, por ser uma região de risco, eu acabei protegendo. Se eu não tivesse protegido, teria tomado stop igual e depois ele teria ido no meu alvo. Mas eu protegi com 50 pontos e acabei saindo, ele me tirou na proteção nessa estopada que ele veio fazer aqui. Aí depois, conforme eu falei para vocês, não peguei o movimento da subida. E aí a minha entrada foi aqui, eu fiz a entrada nesse Fair Value Gap, depois que ele perdeu o fundo aqui. Voltou no Fair Value Gap e eu saí aqui com 350 pontos. Ah, Emerson, como que você saiu aí antes da subida? Porque é simples, nós temos o imbalance aqui, o outro Fair Value Gap, e eu saí aqui no comecinho dele, porque é uma região de teste, né? Nós temos liquidez ali, eu tenho liquidez parada nesse intervalo aqui, e foi justamente por isso que eu acabei saindo aqui. Aí no final das contas deu R$364 ali no total, né? Deu um pouquinho menos de 350, porque tinha os 50, né, do primeiro trade, mas parei por aí. Aqui já era mais de meio-dia quando encerrou esse trade, e aí eu não opero de tarde, até porque de tarde o preço é isso aqui, ó, lateralização total, não tem dinheiro, olha aqui, ó, não tem liquidez. E aí não tem por que ficar camelando, é mais fácil vocês gastarem energia fazendo outra coisa do que ficar tentando operar à tarde. Eu falo por experiência própria, né? Mas tem gente que tem a janela da tarde para operar e aí tem que se virar com ela. O que a gente tem aqui agora? Vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas
de 1 hora, aliás, para a gente analisar. Percebam que o preço está dentro de um movimento. Agora ele rompeu o imbalance, tá vendo? Agora ele está no movimento de teste dessa máxima, ok? Quando a gente olha o time frame maior, nós temos aqui ó, a máxima de sexta e a mínima de sexta, e aqui nós temos a máxima semanal. Então, como ele fechou acima daqui, existe uma grande possibilidade dele testar essa zona de liquidez aqui, que inclusive é a máxima histórica, né? O preço está subindo, percebam que desde lá de baixo, ó, ele pegou o imbalance aqui, pegou a liquidez, está fazendo movimentos de alta e nós ainda não temos um claro movimento de queda. Então, a gente, por mais que o preço esteja na zona de oferta, eu ainda tenho que estar atento a quê? Eu tenho esse movimento aqui, tá? Que ele deixou isso aqui. Isso aqui seria um choque? Sim e não. Por que sim e não? Porque eu tenho essa região aqui da notícia que o preço pode vir fazer esse movimento, tá? Esse cuidado vocês precisam ter. Então, assim, o ideal para que você possa pensar numa venda é que ele perca essa zona aqui, essa defesa compradora. Com essa perda aqui, a gente tem uma maior segurança em relação a isso, tá? Claro, eu sempre falo para a galera, tomem cuidado e não saiam operando de qualquer maneira. Esperem o preço mostrar para vocês, né, o que ele está prevendo. Inclusive, quando a gente olha, tira o zoom, vocês veem que fica muito mais claro vocês analisarem, porque eu tenho isso aqui, ó, eu tenho esse fair value, esse order block aqui, que ficou na hora da abertura lá de Nova York, que foi quando o preço disparou, né? Então, eu tenho um order block ainda validado com zonas de liquidez. Então, eu tenho aqui, ó, uma região de liquidez interna em cima de um order block. E qual que é o conceito básico que a gente tem do nosso operacional? O preço veio testar um buy side liquidity. Ele testou a liquidez externa e agora a tendência é que ele teste a liquidez interna para depois testar de novo a externa. Tá? Então, isso tudo faz parte do movimento. Agora, é como eu falei no grupo dos alunos hoje. Então eu vou esperar aqui para comprar? Depende. Dependendo da movimentação da abertura do preço, se ele perder essa região aqui e tiver reação vendedora, você pode pegar uma venda até essa região de liquidez. Você tem aqui, ó, de 108.735 até o 108.100. Você tem 500, 600 pontos de target aí. Então, tem sim como vocês estarem fazendo essa operação tudo alinhado com o que o preço está mostrando. Por isso que a gente opera contra movimento, a gente opera a favor do movimento, a gente vai para os dois lados. A gente segue o que o preço está nos mostrando, a gente não adivinha, ninguém vai chegar aqui e sair vendendo sem o preço nos mostrar, através do volume, através de alguma reação que ele está mudando. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, assim, para vocês estarem cientes, essa é a região que a gente tem aqui importante, junto com essa zona de liquidez, e percebam que ele está abaixo do ponto de equilíbrio, ou seja, está numa região de premium, né? Discount, aliás, e uma golden zone da nossa FIBO, porque se a gente pegar aqui a FIBO, vocês vão ver, traçar a FIBO desse última região aqui até o último topo, que é o movimento macro, vocês vão ver que a golden zone está exatamente na região desse order block. Então, aqui é o melhor ponto para se pensar em compra, não aqui em cima, tá? Essa é a paciência que vocês precisam ter. Ou espera o preço chegar lá para comprar, ou dependendo da reação nessa perda aqui, você pode ter uma venda até o próximo ponto de compra.
beleza? Então, essa é a linha que a gente segue aí nos nossos estudos para você operar a favor e contra a tendência. Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar seguiu travado aqui no fundo, né? Ele segue nesse movimento travado. Tivemos um sweep aqui no buy side liquidity, onde deu a venda, né? Ele ameaçou romper fundo, voltou e veio capturar essa liquidez aqui. Claro, um movimento arriscado, e nós tivemos assim, ó, movimento de ambos os lados. Teve oportunidade compradora aqui até o topo, e depois na rejeição, vocês observem aqui, ó, vamos aqui aumentar o zoom, ó, ele tem uma movimentação aqui, ó, de perda de estrutura e volta até a região para dar a venda. Então nós tivemos compra e venda no dólar, assim como a gente teve no índice também. Claro, a venda foi muito mais arriscada e muito mais curta, mas vocês percebam que é bem aqui, ó, na região de teste do topo. E olha o que a gente tem aqui, ó, um Fair Value Gap, e foi bem nele que o preço segurou. Então, deu sim a oportunidade vendedora aqui no dólar, tá? Então, o que a gente tem aqui no dólar agora? Vamos lá. O dólar segue travado nessa região. Eu tenho esse order block aqui e o Fair Value Gap embaixo ainda do que a gente tinha marcado no final de semana, tá? Deixa eu só aumentar aqui, ó, para vocês entenderem. Então, eu tenho essas duas regiões aqui marcadas. E aqui para cima, eu dependo agora dele quebrar essa região aqui. Porque como ele já fez um topo maior, isso aqui nós já tivemos uma captura de liquidez. Então, para que eu tenha uma compra validada aqui, ele tem que perder essa região e voltar e me dar a oportunidade, tá? Sem perder essa região aqui, não dá para pensar em comprar, porque isso aqui pode ter sido sweep. Inclusive, fiquem atentos amanhã na abertura, porque se ele ficar abaixo desse penúltimo topo aqui, ó, e perder aqui para baixo, a gente pode ter um reteste desse preço lá na parte inferior, dando continuidade nessa movimentação aqui. Tá? Fiquem atentos em relação a isso, porque o preço está consolidado. Temos uma possível movimentação, aí, uma leitura de Wyckoff, né? Criando aí a zona de liquidez. Então tem que ter muito cuidado, porque ele está capturando liquidez em ambas as partes, tá? Muito cuidado. Aqui, ó, quando eu falo para vocês, ele fez a liquidez aqui, ó, capturou a liquidez aqui, veio capturar a liquidez nesse fundo, e agora o movimento correto para compra seria esse aqui, que aí nós teríamos um movimento de reversão, ou um movimento para baixo, que seria de continuidade na leitura aqui dessa consolidação de Wyckoff, tá? Então fiquem ligados nessas movimentações. E por um acaso, se ele romper para cima, o nosso ponto de parada está aqui, ó. Está bem longe o nosso POI de oferta, então tem um grande caminho aí pela frente para percorrer, percebam? E aqui o máximo que você tem um imbalance aqui, um Fair Value Gap um pouco abaixo, que também vocês poderiam até marcar, mas eu trabalharia com essa região de extremidade, beleza? Bora falar do Nasdaq. O Nasdaq hoje deu a venda boa, acabei não operando na conta PA, justamente porque eu estava gravando o vídeo, fiz 539 dólares, aí depois entrei, fiz uma operação por engano e perdi 5 dólares, porque eu zerei e os 5 dólares foi as taxas. Então aqui, ó, a conta que eu estou fazendo o teste, primeiro dia, 434 dólares, isso aqui depois eu vou estar mostrando, eu gravei essas operações que eu fiz, para vocês entenderem como que é, que nós vamos ter um treinamento para você gerenciar, aprender, fazer tudo o que precisa para passar num teste de mesa proprietária. Operei com 4 contratos, operei com 6 contratos, tomei stop, ganhei, protegi, né? E no final das contas, eu peguei essa venda aqui, nesse ponto, tá? E
E só que ele me fez o parcial e na volta me tirou na proteção e o meu alvo era aqui embaixo. Eu teria feito 50% do teste se eu tivesse pego essa descida até o meu alvo aqui. Mas infelizmente, e felizmente, porque a gente tem que proteger no teste para não tomar o drawdown. E assim mesmo, eu estou com 2.000 de drawdown, porque nessas movimentações aí, nessa descida e volta que o preço me tirou, eu acabei tendo um drawdown de $500. Então, assim, é pesado, por isso que o gerenciamento precisa ser muito detalhado e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse treinamento. E aí, o que acontece no Nasdaq? Vamos lá para o gráfico de 1 hora, né? Ele está vindo testar, ó, ele fechou o pregão querendo romper para baixo. Até estava falando para a galera lá, tinha gente no grupo lá falando que tinha comprado, devolveu o lucro da manhã porque tentou comprar aqui nesse fundo. E aí eu falo, galera, não adianta. Se vocês não entenderem o contexto do Nasdaq, quiserem ficar operando a la louca para todo lado, só vão tomar na cabeça. Inclusive a minha venda hoje, eu vendi fundo, um stop logo atrás, porque ele já tinha feito a captura de liquidez em cima aqui. Aqui ele estava vindo para romper aquele fundo ali. E aí você, quando conhece o ativo, você não fica tentando adivinhar. E aí é o seguinte, se você olha o 1 hora aqui, e eu tô vendo, eu sei que o alvo é aqui, ele fez o choque aqui, voltou na região de liquidez e agora está vindo para romper essa zona de liquidez para tentar ir para o fundo. Caraca, eu não vou comprar se não for aqui embaixo. É simples assim. Eu sempre falo para a turma, olhem os 60 minutos, olhem o H4, né? O 4 horas e 1 hora do Nasdaq. É o lado que ele está virado, você vai. Não queira inventar moda, né? Ele falhou topo aqui, já perdeu o fundo interno, tá vindo buscar essa liquidez. Eu vou comprar aqui porque... Não, ele já está mostrando que ele vai para baixo. Agora, se ele romper aqui, o alvo é aqui embaixo. É só aguardar, galera. É só ter paciência. Você não pode querer adivinhar para onde o Nasdaq vai, tá? E aí, com isso, a gente já canta aqui a pedra do estudo, né? Eu tenho aqui no gráfico de 1 hora, eu tenho as minhas regiões marcadas aqui, ó, os alvos dele. E olha como é engraçado, ó. Quando a gente tira o zoom, eu tinha o buy side liquidity aqui, ó, que ele fez aqui a captura de liquidez, voltou para dentro e olha onde foi que ele segurou de novo na região de buy side. Agora ele está fazendo o quê? Vindo testar essas próximas regiões de liquidez. O Nasdaq ele funciona assim. Agora, se ele vai aqui, se ele vai nessa região aqui em cima, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar a liquidez ali embaixo para depois ver se ele vai ter gás para subir. Mas agora o próximo ponto de parada, teoricamente, é aqui. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Entenderam? Agora, Emerson, mas ele pode parar aqui e reverter daqui para cima. Sim, ele pode. Eu só vou pensar em comprar aqui se de fato ele reverter. Se eu olhar aqui no 5 minutos, olha a movimentação que ele está fazendo de liquidez. Agora, o que eu preciso fazer aqui para ele me mostrar uma compra? Ele não romper aqui, romper para cá, voltar e fazer um reteste nessa movimentação aqui e dar continuidade. E ainda assim o meu alvo é aqui, ó, porque ele ainda pode vir aqui e continuar descendo. Então percebam como você operar contra um gráfico grande do Nasdaq é complicado, tá? Então assim, ó, muito cuidado para o lado que ele está virado, para vocês não tomarem na cabeça. Sempre, galera, sempre se baseiam pelos 60 minutos e pelo 4 horas. 15 minutos, 5 minutos são time frames de entrada. A tendência do Nasdaq que você não olha no 15 minutos, não é igual ao nosso índice. É um ativo que tem muita volatilidade, tem muito volume. O 15 minutos é gráfico de entrada, tá? E aí, se você quer refinar o 15 minutos, aí você entra no 5, que é o que eu faço, eu entro nos 5 minutos. Mas o meu norte, a minha bússola, sempre é os 60 minutos. Beleza?
Então, Nasdaq é isso aí que a gente tem. Aqui eu não vou nem fazer marcações aqui. A única marcação que eu vou deixar aqui para vocês terem atenção, esse Fair Value Gap aqui, que se por um acaso ele segurar aqui na noite, ele pode vir buscar essa liquidez aqui, tá? Então, muita atenção. Só disso aí. Fora isso, é esperar a movimentação dele, tá? Beleza? Então, bora falar do euro. Ó, o euro hoje, vamos lá. Deixa eu só botar aqui no 1 hora. Desde a abertura do pregão de ontem, ele fez aquela movimentação, ó, deixa eu botar aqui no 15, que aí fica muito claro de vocês verem. Eu tinha falado ontem no estudo sobre essa movimentação aqui, né? Que ele tinha chegado num alvo, aí na abertura o que ele faz? Ele deixa essa zona de liquidez, tenta romper topo, não consegue e volta. Quando ele volta aqui, ele testa essa região aqui, só que aqui a gente já está pensando no quê? Não é na continuidade. Eu já estou pensando na volta, justamente pelo fato dele ter feito isso aqui, ó. Ele, ó, percebe que esse paviozinho aqui, ele deu um totozinho acima disso aqui. Ou seja, ele capturou a liquidez aqui de cima, perdeu essa parte de fundo e olha como ele segurou aqui. Ele segurou embaixo da parte dessa liquidez e aí ele faz esse bull 180. Ele sobe para todo mundo comprar e depois vem estopando e aí você tem a entrada, né? Você poderia ter entrado aqui ou você aguarda, ó, porque aí ele renova fundo e aí aqui você tem a entrada confirmada, que eu tinha falado de um possível pullback nesse preço, tá? Aí o que acontece? Olha só, nós temos alvos lá embaixo, certo? Olha aqui. Eu tenho um gap monstruoso aqui, tenho alvo aqui, né? E tenho também um alvo aqui, tá? O que vocês precisam ter cuidado nesse primeiro aqui? Porque pode ser um alvo de rompimento, tá? Então aqui, teoricamente, né, o preço vindo testar essas regiões aqui, aqui seria o ponto da continuidade. Agora, se ele perder aqui, ele pode vir capturar essa liquidez, aí sim te dá aquela compra que vai te trazer até aqui para depois ele reverter, que é a famosa compra de reversão, né, que a gente chama, que são os order blocks que ficam abaixo de regiões de liquidez. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso, mas as regiões aí que a gente tem no euro é assim. A atenção hoje é nessa zona aqui, ó, que eu falo para vocês, tá? Porque aqui nós temos a inversão de polaridade. Perceba que aqui foi onde ele perdeu. Se perder esse fundo, nós temos a confirmação desse pullback, que já aconteceu desde aqui de cima, tá? Então, ele já está no movimento de pullback. Vocês têm que ter só atenção em aonde tomar decisões, certo? Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui não se usa mais. E para a gente finalizar, o ouro, né? Ele estava continuando na subida. Ontem, ele deu o sprint final para chegar naquele order block de 15 que a gente tinha marcado, né? E hoje, depois da movimentação, né? Olha só, a parte da abertura do asiático, depois com a abertura de Londres, ele foi até o alvo e depois deu uma venda de risco, tá? O que eu fico esperto no ouro? Essa região aqui, tá? Porque agora ele está num range e o ideal é que a gente aguarde uma captura de liquidez. Olha só, eu tenho um teste, né? O ouro vem fazendo e quebrando recordes de máximas. Eu tenho uma quebra de estrutura que possivelmente é uma liquidez que veio buscar aqui nesse fundo do topo anterior. E agora ele está caminhando para essa zona. Já fez um primeiro reteste.
Se perde esse fundo, e aí ele pode voltar até essas regiões aqui, tá? E aí sim você tem um possível movimento de volta, tá? Mas assim, aqui tá caro para comprar e tá muito forte para vender. Então, o ideal é que vocês entendam essa movimentação e aguardem por uma reversão, tá? O que eu deixo aqui como um ponto importante? Eu tenho esse cara aqui, tá? Então, assim, ó, eu tenho essa zona aqui como sendo uma zona de demanda. Tá bem nos 50%, mas é uma zona de demanda. E eu tenho essa região aqui como sendo uma região crucial para a tomada de decisão para o outro lado, né? Então prestem atenção nesses pontos aqui. E claro, se o preço romper topo, ele romper essa região vermelha, aí ele vai fazer máxima histórica de novo, certo? Então, galerinha, era isso. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, deixa o joinha aí. Tenham todos um bom descanso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!